Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço e sempre preciso olhar, estamos chegando a 658 mil inscritos no meu canal e atingindo um número de 130 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se nós temos esse número tão expressivo de inscritos e de visualizações, é graças a vocês que compartilham da perspectiva que o canal tem, sempre a analítica, a crítica propositiva, tendo um olhar diferente sobre a conjuntura política brasileira. E se você está inscrito no canal, gosta do conteúdo do canal, indique o canal para um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações e coloque like no que vocês gostaram. Há um passo importante, além de estar inscrito, você pode ser membro apoiador do canal. Como é que você pode ser apoiador do canal? Tem duas formas que nós indicamos, é muito rápido e muito simples. Dessa forma, você apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, num momento tão difícil como nós estamos vivendo, né? Postamos hoje a entrevista do Dr. Gonzalo Vecina, que é o primeiro presidente da Anvisa. Muito importante, assista, é uma leitura muito interessante que ele está fazendo das questões mais recentes afeitas à pandemia do Covid-19 e de suas variantes e analisando o caso do Brasil. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também vocês no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, antes da gente já entrar direto aqui nos nossos comentários, temos uma convidada especial. Letícia, por favor. Olá, passando por aqui para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram para vocês seguirem, Letícia de Castro Villa Oficial, com muitos momentos da nossa vida, dicas de arte, cultura, etiqueta, moda, estilo, viagem. Espero vocês lá. E boa live, então. Até! Valeu. Vamos lá, então, a nossa conversa de hoje. Como previsto, tem coisas no Brasil que a gente acerta, mas tá tão na cara que você, rapidamente, você fala, olha, vai acontecer isso e acontece. Não é ser mãe de Ná, não é ter bola de cristal, não é estar lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, tal, nada disso. É o óbvio ululante. Lembrando, mais uma vez, uma expressão do grande Nelson Rodrigues. Você imagina o Nelson Rodrigues assistindo tudo isso que nós estamos acompanhando. Como é que seria aquela série dele, A Vida Como Ela É? Com esses fatos recentes que a gente vê, que são fantásticos. Mas eu tinha visto, falei, olha, essa questão do Telegram, com certeza, vai dar uma repercussão imediata por parte dos nazifascistas bolsonaristas e do chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, que vai articular a resposta naquele estilo. É o tema central hoje, justamente, na nossa conversa. Mas antes eu queria só lembrar que dia 19 de março, dia de São José, e eles estão querendo fazer uma relação entre 2022 e 1964, porque no início de 64, só lembrar vocês, isso está no meu livro, um relato hiper detalhado, histórico, para alguns é um dos melhores análises, desculpe dizer, mas eu que falo, do governo Jango, que é o meu livro, Jango, um perfil, 1945-64, e eu faço uma análise cuidadosíssima do governo João Goulart, especialmente de 61 a 64, portanto, né? E nessa discussão, né, consegui conversar até com algumas pessoas que foram elementos protagonistas da época, naquela conjuntura, e aí eu discuto o significado da passeata, da marcha com Deus, etc., tal, realizada aqui em São Paulo, da Praça da República até a Praça da Sé, que é uma espécie de resposta feita ao comício da Central, o célebre comício do dia 13 de março, uma sexta-feira à noite, em frente ali ao Palácio do Curicachias, a sede do então Ministério do Exército, né? E aquele comício, eu reconstruo o comício, inclusive,
com pessoas que estavam, algumas falando e outras assistindo, né? Eu passo por tudo aquilo que era o comício das reformas, tal, e que, não, evidentemente, a conjuntura ali de março de 64 não tem nenhum paralelo com março de 2022, né? É só os quadrilheiros nazifascistas bolsonaristas que querem dizer que o país está em perigo, que há um comunismo. Aonde tem o comunismo? Aonde? A Coreia do Norte está nos ameaçando, Cuba, porque esses formalmente são regimes comunistas. A Venezuela, nesse sentido clássico, não é comunista, né? Precisa entender os conceitos, né? Porque ninguém vai falar que a China, a República Popular da China, é comunista, evidentemente que não dá. Ou que o Putin é comunista, o governo da Rússia. Onde está o comunismo? Mas nesse delírio nazi-fascista bolsonarista, eles aproveitam de qualquer fato histórico que eles desconhecem, porque são ignorantes. Daí eu sugiro, se eles querem entender a conjuntura ali de março, abril de 64, leio o meu Jango, um perfil, e aí eles podem, eventualmente, se for o caso, tentar fazer uma análise do que era 64 e o que é 2022 e descobrir o óbvio, que não há nenhum paralelo entre aqueles acontecimentos e a conjuntura política que nós estamos vivendo. Eu digo isso porque, em alguns lugares, eles iam fazer algumas manifestações, nem dei atenção, nem olhei, porque a coisa absolutamente boba, é idiotia, né? Mas há uma questão que envolve, e aí é central, e essa é a nossa conversa, a questão do Telegram, né? Porque antes de falar nisso, quero aproveitar, vamos falar dos gastos de viagem do Bolsonaro, né? Eu estou citando o UOL como fonte, só de comida no avião presidencial, o criminoso Bolsonaro, aquele do pão com leite condensado, entre aspas, gastou durante o seu governo, 2 milhões e 600 mil reais. 2 milhões e 600 mil reais. Isso foi divulgado agora graças a um levantamento feito pela equipe do deputado Elias Vaz, que já foi, inclusive, entrevistado aqui no nosso canal do PSB de Goiás. 2 milhões e 600 mil só no avião presidencial ele gastou. Aquele do pão com leite condensado. Mas para mostrar que tudo no Bolsonaro é uma farsa, tudo, é bom lembrar também os gastos agora com a viagem realizada, a última viagem que ele gastou internacional, 2 milhões e 100 mil reais. 2 milhões e 100 mil reais. E a fonte é da viagem à Rússia e Hungria, é do Metrópolis, comitiva presidencial já visitou os dois países, melhor dizendo, de 14 a 18 de fevereiro, gastos com diárias somaram 1 milhão e 100, e o gasto total 2 milhões e 100 mil reais. Aquele do pão com leite condensado. Veja como ele constrói algo que não é. Porque a gente sabe, né? Quem é Bolsonaro, aquele representa. E antes de entrarmos no nosso tema principal, que é a questão do Telegram, nazifascismo bolsonarista e a tentativa de golpe que vai voltar a tomar conta da cena política brasileira, a entrevista de Queiroz, sim, o grande, cadê Queiroz? A revista Veja. Eu não vou falar as baixarias, porque ele é um quadrilheiro, é um criminoso, tal qual o Bolsonaro. A linguagem deles é de miliciano. Então, não dá para falar certas coisas que ele disse, né? Isso sim que devia, que eles falam, vamos, o filme, a cena do filme lá do Gentili, isso daqui que ele fala numa entrevista a uma revista política, a uma revista semanal, né? O nível, assim, é o submundo, é a caterva, nem a caterva, é pior do que a caterva, é o submundo do crime do Rio de Janeiro. E ele, Queiroz, representa bem. Amigão do capitão Adriano, ele fala na entrevista, né? Ele é muito ligado ao capitão Adriano, aquele que foi executado pela Polícia Militar Baiana, e até hoje os 13 celulares. Cadê? Qual o conteúdo? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas na entrevista é interessante, especialmente um momento que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é referente aos 89 mil reais depositados na conta da Micheque. A policial Micheque. A policial, que cena grotesca, né? Daqui 20 anos os brasileiros vão ter vergonha do governo Bolsonaro, vocês vão ver, vão ler, vão rir, vão falar, como é possível? Né? A Micheque, aquela de passado, né? Pouco recomendável, e nebuloso, para ser muito educada, que aqui é um espaço da educação, um passado nebuloso, aquela senhora. Bem, diz ele, o senhor Queiroz, vamos chamar aqui tudo senhor, senhora, vocês percebem, então. O Queiroz disse que tinha primeiro pedido um empréstimo de 20 mil reais para o Bolsonaro, para cobrir um buraco no cheque especial. Veja
que o Bolsonaro era o Banco Bolsonaro S.A. Aí ele emprestou 20 mil. Depois ele pediu mais 2 empréstimos, um de 30 mil, outro de 40 mil. Um para comprar 2 carros. Poxa vida, mas você pede 2 empréstimos para a mesma pessoa de 30 mil e 40 mil para comprar 2 carros? Pô, estranho, né? Um carro da marca Honda e o outro um carro blindado. E sabe por que o carro blindado é o país da piada pronta? Sabe por que o carro blindado, diz o Queiroz, o criminoso Queiroz, junto com o Jair, o chefe da quadrilha? Porque o Rio é muito perigoso. Não, é ou não é uma piada, o país da piada pronta. O Queiroz está preocupado com a violência do Rio de Janeiro. Ele que é amigo do Rony Lessa, assassino da Marielle Franco. E ninguém sabe quem mandou matar há 4 anos já. E não anda as investigações do Rio. Então, ele muito preocupado com a segurança, porque diz Queiroz, criminoso, né? Diz que o Rio é muito perigoso. Pô, muito perigoso, eu preciso comprar um carro blindado. Como eu vou comprar? Foi no Bolsonaro e pegou um empréstimo. E pegou um empréstimo de 40 mil. E o outro carro, não blindado, será que ele deixou para a mulher o não blindado e o blindado para ele? Não sei, é de 30 mil. Então, o Bolsonaro virou um banco. Se você tiver problema, escreva para o Palácio do Planalto, peça para o Bolsonaro uma graninha, ele empresta e não cobra juros, está aqui. E aí, a forma como ele devolveu o dinheiro é fantástica, é incrível como é que, a que ponto baixo nós chegamos, a que ponto baixo. Diz o Queiroz, o senhor Queiroz diz o seguinte, o Rio é muito perigoso, alega o policial, né? Aí diz ele o seguinte, o Jair me emprestou, eu com a maior vergonha de perder dinheiro, ele tinha vergonha de pedir dinheiro para o Jair, mas o Jair emprestou 3 vezes, e olha que não é pouca coisa, hein? 20 mil, 30 mil e 40 mil, pô, o Jair tem grana. Ele foi um pai para mim, deve ter sido um pai mesmo, um grande pai. Aí é o seguinte, perguntaram para ele, mas por que você não devolveu o dinheiro para o Jair? Aí ele diz o seguinte, ele devolveu o dinheiro parcelado sempre em 10 vezes de cada empréstimo, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sempre em 10 vezes. Estranho, né? Veja, que coisa incrível. Então, num foi 2 mil cada vez, no outro 3 mil, o outro 4 mil, né? Porque é 40, 30 mil e 20 mil. Portanto, sempre em 10 parcelas. Ele disse assim, você não confia na sua mulher? Perguntou para o repórter. Foi assim, eu resolvi depositar na conta da Michele. Ele resolveu. Veja que homem bom. E ele diz o seguinte, a justificativa, veja a hipocrisia. Deputado não tem tempo para nada. Não é melhor dar um cheque para a mulher e todo mês você tem lá o seu chequinho? Ele, por moto próprio, tomou a seguinte decisão, criminoso. Resolveu depositar, dividindo em 10 parcelas, na conta da Michele, aquela de passado nebuloso, aquela senhora, e resolveu o problema. Pronto, porque o deputado Bolsonaro não tinha tempo. E no caso do Flávio Bolsonaro, aí é fantástico. É o seguinte, ele tinha um depósito que foi feito em espécie, portanto, em grana pura, ali, dinheiro, 25 mil reais. Ele era assessor do Flávio à época. Ele chegou, tem as provas dele, filmado ele na boca do caixa, né? E está no processo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bem, na hora de depositar, diz ele, uma determinada quantia, preciso dar o CPF. Eu liguei para o Flávio para pegar o documento dele, o número do documento dele, mas estava no plenário, ele não me respondia. Então, eu queria depositar na conta dele, mas pedir o CPF eu não sabia. E o Flávio não pôde atender o telefone, que era deputado estadual, porque estava no plenário. Aí eu perguntei para o caixa, isso é Queiroz falando, olha que coisa fantástica. Posso botar o meu CPF? O caixa falou sim. Aí eu botei o meu CPF, juro pela felicidade das minhas filhas. Que coisa incrível! Então, ele pôs o CPF, resolveu depositar na conta da esposa do Flávio Bolsonaro 25 mil reais, olha, em espécie, hein? Aí seria a pergunta, mas como ele estava com esse dinheiro em espécie? São tudo quantias altas, né? 40 mil de empréstimo, 30 mil, 20 mil, agora 25 mil, né? E tudo que não passa pelos meios regulares, né? E aí dá para você sentir, depois que você lê isso, você fala assim, eu entendo, eu estou no Brasil do Bolsonaro, que não é o Brasil do Brasil, né? O Brasil dos brasileiros. Isso aqui é uma vergonha, mas a entrevista é interessantíssima
para a gente ver o momento sombrio que nós vivemos, né? Um quadrilheiro, e ainda quer ser candidato pelo Rio de Janeiro. Lembra-se que ele ficou foragido, escondido em Atibaia? Lembra a história do Anjo, o advogado Anjo? Onde está o Anjo? Outra boa pergunta, hein? Falando nisso, onde está Sara Geromini e seus 300 de Brasília? Lembra? Vai passando, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, não dá, né? É um número fabuloso de ações. Ela queria ucranizar o Brasil, lembra? E ela foi treinar na Ucrânia. A ligação da quadrilha Bolsonaro via Dudu Bananinha, que é o nome verdadeiro, o apelido é Eduardo Bolsonaro, é o Bananinha, o nome. O Bananinha tinha ligações muito fortes com a Ucrânia, hein? Lembra-se que o deputado que eu citei ontem tem uma live com um deputado, né? E a Geromini, que queria ucranizar o Brasil, lembra? Eles sumiram sobre a questão da Ucrânia, porque a aliança da quadrilha Bolsonaro hoje é com o carniceiro Vladimir Putin, né? Nós falamos isso ontem e apontamos um caminho interessante, que é aquele vínculo também com Dubai, né? Lembra-se que o Dudu Bananinha foi 2 vezes para Dubai em 3 semanas. Estranhíssimo, estranhíssimo. Então, tem toda uma ligação aí de um submundo, né, de comércio de drogas, armas, pedras, diamantes, corrupção, etc., 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 e que vincula o Morcrim internacional. Mas isso, virando a página, entrando um outro governo, acabou, porque aí a justiça vai se debruçar e toda essa quadrilha vai terminar na cadeia. Bem, aí vamos entrar, então, citando o Estadão, né? Bolsonaristas veem base fora de controle e prevêem mais embates com o STF após o bloqueio do Telegram. Exatamente como nós falamos. Eu gostei da expressão que o Estadão usou. A bolsonarista vê base sem controle. Pera um pouco. A base é como se eles não tivessem responsabilidade sobre o tiozão lá do churrasco. Não, eles têm. Isso não tem essa história da base não ter controle. A base só reproduz o discurso vindo do gabinete do ódio, organizado por Carlos Bolsonaro, com toda aquela assessoria, com dinheiro internacional e nacional e com assessoria agora comprovada dos hackers russos, que eles estão preparando para querer destruir a eleição, a escolha democrática nossa, né, dos brasileiros no dia 2 de outubro. É esse o intuito da quadrilha e por isso que Carlos Bolsonaro foi para lá no dia 14, né, passaram lá 2 dias. Lembre-se que o convite a ele não custa reforçar, porque a questão Cronos, o tempo, é fundamental na história. O convite veio no dia 11, ele viajou no dia 14, como se fosse possível uma viagem oficial, 3 dias para você chegar a um convite, que chega a meses de antecedência. Segundo, porque convidar um vereador, um deputado da Duma russa, convidar um vereador da cidade do Rio de Janeiro. Também não dá. Era para tentar dar uma capa de legalidade e ação criminosa de Carlos Bolsonaro, encontro com os hackers, que eles já prepararam todo esse esquema criminoso. E aonde entra o Telegram? O Telegram é russo. Aonde é a sede? Dubai. Outra vez, o eixo Moscou-Dubai. Né? Isso aí é um eixo criminoso. E isso vai querer interferir no nosso processo eleitoral, né? Aqui no processo eleitoral brasileiro. E a ação do ministro Alexandre de Moraes foi absolutamente correta, ou seja, né, de interromper essa rede aqui no Brasil, que sequer tem representante legal, e que não respondeu a nenhuma das comunicações oficiais feitas a essa rede. E o argumento do dono do Telegram, divulgado ontem, quase no período noturno, é de que ele tinha problema no e-mail dele. Ele deu problema, travou o e-mail dele. Ele não sabia das comunicações, como não sabia, né? E essa rede é a rede nazifascista, está cheio de conteúdo nazifascista, não há nenhum tipo de controle do que circula nessa rede, como, por exemplo, em outras redes sociais, há sim controle, porque você tem ações criminosas feitas nessas redes, e aí a rede pune, retira do ar aqueles vídeos ou comunicações criminosas. No caso do Telegram, é a casa da mãe Joana. Ali é uma terra de ninguém. Só o Bolsonaro tem mais de 1.300.000 inscritos lá no seu canal. E a relação bolsonarista é usar o Telegram como arma de choque agora no processo eleitoral, e disseminando notícias falsas, notícias falsas, notícias falsas e notícias falsas. Então, toda a história agora que envolve a questão justamente do Telegram passa por isso. E algo que nós já tínhamos dito aqui, né? Que ele está preparando, ele sabe que vai ser derrotado,
isso é líquido e certo, não há nenhuma possibilidade do criminoso Bolsonaro ser reeleito, mas ele vai usar esse espaço de tempo, até outubro, para tentar desmoralizar as instituições, atacá-las, ameaçar, até de morte, como os bolsonaristas ameaçam de morte os ministros do Supremo, que já falaram isso, inclusive, diversas vezes. Os ministros do Supremo, né, que têm limitações de deslocamento, etc., tal, porque são ameaçados pelos nazifascistas bolsonaristas. Olha que ponto nós chegamos, como nunca na nossa história, hein, de morte. É um negócio inacreditável, né? E eu sempre cantei a bola aqui que eles querem ensanguentar o processo eleitoral. Por quê? Eles não querem que tenha um debate político. Um debate político eles não têm o que apresentar. Eles são nazistas, eles vivem da força, como aquelas tropas SAs, SS, eles querem a violência, eles não têm argumento, eles não se coadunam com a democracia, com as liberdades, né? Com a Constituição de 1988, que eles têm ódio da Constituição cidadã. O que eles querem é a Constituição talibã, que é o sonho deles, né? É uma Constituição talibã. Por isso que eles pensam até em controlar o Congresso do ano que vem. Não vão controlar, porque o eleitor vai ter, claro, o cuidado na hora de escolher o seu deputado federal e o seu senador, né? Porque o sonho deles é ter uma maioria desses criminosos e impor uma Constituição talibã, né? E já logo teremos os nossos, se assim preferirem, no plural, ayatolás. Tem vários por aí, o Mala e toda essa caterva que está por aí, bastante conhecida de todos nós. Então, a questão que se coloca é que ele vai desafiar as instituições. Atacou já de forma covarde, e é um homem cruel e covarde, como sempre o defini, né? O ministro Alexandre de Moraes, as pessoas precisam entender, não custa repetir o porquê do foco no ministro Alexandre de Moraes. Ele está fazendo responsável lá pelo inquérito no Supremo Tribunal Federal e é também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. No momento, ele é o vice-presidente, só que no processo eleitoral, ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, eles já querem desmoralizar o ministro, por tabela, querer desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a ação. E as redes sociais servem para isso, porque tem pessoas, e isso é muito importante, e eu cada vez constato mais isso, que só se informam via fake news. E se informam com todas as aspas do mundo. Não leem nenhum jornal, não acessam blogs, portais, nada. Tudo é fake news, tudo. E não para de chegar pelo WhatsApp. Não é só a tiozona e o tiozão do churrasco. Muita gente não para de chegar. Uma, duas, três, quatro, cinco, durante o dia. E eles vão impulsionando. E essas redes sociais criminosas, essas que não têm controle, eu citei uma delas, porque as outras, as mais conhecidas do Brasil, têm controle, né, tem cuidado em relação a conteúdos, retiram conteúdos criminosos, fecham canais, né, nós já vimos várias vezes isso na questão lá do YouTube, e é difícil, porque eles vão tentando sempre arrumar um jeito de burlar a legalidade democrática. Isso é muito importante. Eles fazem ataques coordenados às minhas redes. Eles pensam que eles são espertos. Imagina, gente de uma mediocridade intelectual, né, daquelas, gente que não tem a mínima noção de história, de política, de filosofia, de antropologia, né, de entendimento do Brasil, nada disso. Né? É uma gentalha, como diria a doutora Florinda, eu prefiro chamar de caterva, né? Resgatando uma velha palavra tão usada em certo momento na história do Brasil, depois acabou caindo no esquecimento. E aqui nós recolocamos no debate político hoje a caterva. Tem de ler a Constituição. O que é liberdade? Liberdade não é, por exemplo, você usar de um espaço público para, por exemplo, defender a morte das pessoas. Isso não é liberdade, né? Defender ações criminosas que violam o ordenamento legal, a Constituição brasileira. Então, o que eles fazem é produzir em massa notícias falsas. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes já solicitou ao Telegram para retirar vídeos do presidente da República Federativa do Brasil. Olha a vergonha! Por quê? Porque eram vídeos falsos, criminosos, né? Ou seja, então, essa questão não tem liberdade nenhuma. Liberdade não existe para você fazer um ato que rompe com o ordenamento legal, um ato criminoso. Isso não é liberdade, isso é crime. Então, são coisas totalmente... A luta pela liberdade, pelas liberdades no Brasil, é uma luta histórica. Por isso que um dos meus livros chama História Política das Constituições Brasileiras, 200 anos de luta contra o arbítrio. O livro está esgotado, teve várias edições, eu gostaria de fazer uma edição revista ampliada, mas falta tempo.
O ano que vem, espero ter condições de me debruçar sobre o livro, ampliar, inclusive, e com outros exemplos, com outros documentos históricos, né? Porque é um livro que é muito citado, inclusive, nos cursos de Direito, nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, a todo momento, porque eu vou acompanhando as citações. Vocês sabem que você, academicamente, vai sabendo, tem instrumentos para saber o número de citações, né? E eu justamente falava da questão do arbítrio, né? Uma vez eu estive fazendo uma palestra num certo local, a pessoa leu assim, árbitro, 200 anos de luta contra o árbitro. Eu falei, não é bem o árbitro, é arbítrio, quase igual, mas é a mesma coisa. Mas vamos lá, um dia depois eu conto melhor essa história para vocês. Mas a questão toda é que justamente a Constituição de 88 é a Constituição das Liberdades. Daí que o doutor Ulisses, no célebre discurso, que está aqui, né? Eu vou aproveitar para lembrar, no meu A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tem aqui o célebre discurso feito pelo doutor Ulisses, quando da promulgação da Constituição. Eu não custo de lembrar, a todo momento, tem de lembrar, sim, o doutor Ulisses é um grande orador, né? Fazia um belo discurso, eu me lembro dele, eu citei outro dia também Paulo Brossard, né? Que sempre a gente admirava ver os discursos de Paulo Brossard. Eu tenho, inclusive, livros aqui dele com os discursos também, são coisas fantásticas. Em certo momento, do 5 de outubro de 88, no momento célebre, eu assisti, acho que né, quem é mais velho deve ter assistido aquela sessão, o Brasil inteiro estava presente, o presidente da República, o presidente Supremo, e o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, né? Na época do PMDB, que não existe mais, de São Paulo. E ele ele vai contando toda a história de como é que nós chegamos a isso, na luta contra as ditaduras, e nós tivemos tantas ditaduras no Brasil, ditadura sanguinária, a ditadura do Estado Novo, a ditadura militar. Então, a conquista da liberdade dos democratas, não é dos nazifascistas bolsonaristas, né? Isso daí é uma falácia, Quando eu vejo uma pobre deputada também de passado nebuloso, especialmente na Espanha, eu falo assim, mas como que essa cidadã pode, ou essa elementar, brincando com aspas, hein? Poderia falar em liberdade? O que conhece de liberdade? O que conhece do conceito de liberdade quando ela está com um governo responsável pela morte de 650 mil brasileiros? Um governo que tentou dar um golpe de Estado tantas vezes, e o ápice disso foi no dia 7 de setembro do ano passado. E a Avenida Paulista, primeiro Brasília e depois a Avenida Paulista, foi teatro disso. Né? Aí diz o doutor Ulisses, historiando primeiro toda a situação que nós vivemos, da questão da cidadania, até dizer que a nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita, ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Né? Afrontá-la? Nunca, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Né? Eu acho que aqui está o que é liberdade. Liberdade é isso. Liberdade não é usar uma rede social para fomentar mentiras, fomentar o ódio, fomentar a traição nacional. Os nazifascistas bolsonaristas são traidores da pátria. Né? É importante, nesse recorte, nessa afirmação, vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não são aqueles eleitores que em 2018 votaram no Bolsonaro. Votaram por diversas razões. Não vem ao caso aqui, dentro no primeiro turno, os que votaram no segundo turno. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um grupelho, a uma caterva, né, que usa recursos públicos e dinheiro de milionários extremistas, né, que tem em todo lugar, tem fora do país. O Steve Bannon coordena a arrecadação desses recursos, nós já mostramos, e ele próprio disse isso, portanto, ele próprio confessa, e alguns extremistas aqui no Brasil, que nós citamos, inclusive, alguns desses panacas. Panacas seria até um elogio, é gente criminosa, né? Que se fantasia de liberal. Não são liberais, são nazifascistas. Liberal é uma coisa, nazifascista é outra. Imagina o Stuart Mill, Rede Vivo,
chegando aqui no Brasil e conversando com esses falsos liberais brasileiros. Ele seria chamado de comunista, tenho absoluta certeza. Eu posso, se sobrar tempo, um dia desse, ler umas passagens de Stuart Mill, de algum dos seus livros, ele seria chamado de comunista pelos liberais, que não são liberais, brasileiros, que são nazifascistas bolsonaristas. Então, essa turma é perigosíssima às instituições ao nosso país. Então, a sua ação criminosa, ele sente jogar o manto de liberdade. Aí voltamos ao livro 1984, do George Orwell, que é perfeito. E ele sacou isso logo no pós-guerra, né? Quando... E os seus livros são quase todos traduzidos aqui no Brasil, né? Tem a questão dele lutando na Espanha, ele participou da Guerra Civil Espanhola, junto com os republicanos, né? Temos o 1984, temos a Revolução dos Bichos, etc., 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 etc. Temos coletânea de artigos que também que são importantíssimos, foram publicados dele aqui, etc., etc. Mas no 1984, a coletânea de artigos do Daniel Pisa, grande jornalista do Estadão, gostava muito dele, muito, um cara muito bom, era um nível cultural altíssimo, e um dos livros que ele publicou pela Companhia das Letras, o George Orwell, ele recolheu alguns dos seus artigos e ensaios, muito bom. E eu tive até no lançamento do último livro dele, do Daniel Pisa, que foi na FINAC, na Avenida Paulista, ele me convidou que eu fosse debater com ele o livro, tal. Então, me lembrei disso, que era uma pessoa que faz muita falta hoje. Bem, só para retomando então o 1984, é isso, você troca os sentidos, liberdade, escravidão, guerra, paz, e aí você vai trocando os sentidos. Isso faz parte do discurso nazifascista. É incrível, né? Quando você olha os discursos do Hitler, tem aqui também, discurso do Hitler aqui, né? Eu selecionei, porque, na verdade, você tem que apresentar os discursos, eu selecionei um deles, dos discursos, na página 212, é o que ele fez ainda 30 de janeiro de 1941, no Palácio dos Esportes, em Berlim. Ele diz, o ano de 1941 será, estou convencido, o ano histórico de uma grande nova ordem europeia. Até aquele momento, janeiro de 41, era só vitórias, 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 né? Vitórias na frente ocidental, porque já tinha em 40, a maio já invadido, e depois ocupam Paris, né? E ocupam a França, né? Por outro lado, já tinha feito uma série de outras conquistas já na frente oriental e estava preparando, veja, o discurso é de janeiro de 41. Em junho, 22 de junho de 41, vai ser a invasão da União Soviética, né? Então, até esse momento, era só vitórias. E aí a grande nova ordem europeia era aquela ordem dos campos de concentração. É a ordem do Bolsonaro. É a ordem do Bolsonaro. Se o Bolsonaro lê esse discurso, ele vai se identificar absolutamente com o que o Hitler está falando. Tipicamente, é isso. Por isso que não é exagero na definição nazi-fascista bolsonarista. Eles são nazi-fascistas bolsonaristas. Não é uma espécie de xingamento, numa linguagem mais vulgar. Não, 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 não. É um conceito que se aplica exatamente a como eles agem. Só que eles têm um adversário. Qual é o adversário deles? A Constituição Cidadã. Se nós não a tivéssemos nesses 3 anos e quase 4 meses aí de governo, 3 anos e 3 meses, indo para 4 meses, nós estaríamos numa ditadura nazi-fascista bolsonarista adaptada ao século XXI. Sempre eu faço questão. E lembrar, tanto que eu brinco, poxa, nós temos de rezar ao dormir sempre uma Ave Maria, um Pai Nosso, Salve Rainha, para os constituintes de 1987 e 1988, porque isso daqui nos garantiu até agora, e o funcionamento das instituições, com todos os problemas que tem. E você pode lembrar de vários problemas. É verdade, você tem toda a razão. Mas são essas instituições que nos garantiram até agora e vão garantir que nós tenhamos um bom processo eleitoral em outubro, né? Possamos escolher livremente o presidente, o governador, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, que são os 5 cargos que estarão em disputa, né? E possamos discutir, ouvir o que pensa, quem quer ser presidente, por quê? Não é votar, eu voto nesse porque eu quero ser contra isso. Não, eu quero saber o que pensa, o que propõe, né? Assim como para o governador, assim como para o senador. Vamos ver São Paulo. Estou aqui de olho, porque até agora o cenário de São Paulo dá vontade de pular no Rio Tietê. Né? É um cenário péssimo, péssimo. Né? E para deputado federal, São Paulo, eu falo São Paulo, mas você pode falar do seu estado. Aqui tem 70 vagas, 70 cadeiras. Meu Deus do céu, uma caterva.
grande parte é uma caterva que dá vergonha para a história política de São Paulo, né? Tão importante, eu posso dizer isso porque eu tenho vários livros sobre a história política de São Paulo, conheço a história política daqui. Puxa vida, tivemos grandes parlamentares na Câmara dos Deputados, e agora, infelizmente, a repressão é muito ruim, mas tem a ver com aquele contexto que não vai se repetir em 22, é um contexto exclusivo e único, um ponto fora da curva, foi 2018. Né? Nós teremos, portanto, uma situação bastante diferente agora em 2022. Isso é fundamental para respondermos à ação criminosa dessa estrutura do gabinete do ódio. Então, a ação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, ela se baseia, claro, na Constituição, seria um absurdo alguém, inclusive, que é professor de Direito Constitucional e que conhece muito bem a área, tomar uma decisão que violasse o que determina a Constituição de 1988 e nosso ordenamento legal. Não é possível ter redes sem controles, e controles democráticos, não é? Controles ditatoriais. E, insisto, liberdade, ela tem limites, que dado pelo ordenamento legal e pela Constituição. Liberdade não é você sair na rua, pegar um revólver, começar a atirar nas pessoas, matar, quebrar as coisas, chegar num lugar, começar a quebrar, eu quero liberdade, hoje eu quero quebrar as coisas. Meu caro, isso não é liberdade. Eu vou andar pelado aqui na rua também. Não é, existe determinações no nosso ordenamento legal de como se... Eu não vou desrespeitar todos os sinais de trânsito, não quero saber, eu quero ter liberdade no trânsito. Meu caro, isso não é liberdade, né? Então, são coisas tão óbvias, mas a mediocridade do nazifascismo bolsonarista é tão grande, mas pega numa parte da população. Aí voltamos a uma questão que nós já discutimos aqui muitas vezes, que é o baixo nível de cultura política no Brasil, né? da democracia, como ela não se enraizou ainda no país. Nós temos um nível muito baixo, e o que explica a facilidade das fake news. Alguém pode dizer, e corretamente, mas nos Estados Unidos elas também tiveram um efeito favorecendo o Trump. Basta ver o que foi o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Que vergonha! É uma mácula na história norte-americana, na história política norte-americana. Sim, mas você também tem uma parcela considerável nos Estados Unidos que se informa só via fake news. E aí tem todos aqueles delírios. Numa população que, em vários estados, há permissão de compra de armas pesadíssimas e que levam àquelas tragédias que nós já vimos tantas vezes e que os nazifascistas bolsonaristas querem transformar o Brasil igual aquilo. Um aqui que diz que quer ser candidato ao governo de São Paulo, um bobalhão, dizendo São Paulo tem de ser o Texas. Meu caro, você é um babaca. Você é um babaca. Se é uma coisa que nós não podemos ser, se fosse escolher um estado dos Estados Unidos, é justamente ser o Texas. Ele quer uma terra sem lei, violência, né? Reacionarismo, discriminação racial, como fazem no Texas. Estão limpando, entre aspas, de eleitores os latinos e os negros, e os asiáticos. Né? Por quê? Por causa da vitória dos democratas na última eleição presidencial. Então, esse nazifascista bolsonarista aqui de São Paulo quer transformar o nosso Estado, um Estado marcado pela luta pelo abolicionismo, pela república, pela democracia, pelas diretas já, num Texas. É um nazifascista bolsonarista que vai utilizar de redes sem controle para propagar mentiras. Por isso que a ação do ministro Alexandre de Moraes foi perfeita. Está de parabéns. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal e está inscrito aqui entre os mais de... até acabou o gás, meu. Entre os 600, chegando a 658 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Né? Indica o canal a um amigo, que é esse espírito do nosso canal que você viu hoje. Né? Ou se você não está inscrito, está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, ative o sininho que avisa as novas postagens, coloque o like no que vocês gostarem e usem mesmo a parte dos comentários. Debata, sugira, aponte livros, filmes, momentos da história do Brasil ou do mundo. Né? Postamos a entrevista excelente com o Dr. Gonzalo Vecina. Assista, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro presidente da Anvisa, que tem uma visão muito boa do Brasil e do mundo em relação à questão da pandemia. Né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e então, também estou lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!